Aleluia, Deus é bom. Abre tua Bíblia lá no livro de Números. Aleluia. Livro de Números, capítulo 13. Aleluia. Quem achou Números 13, guarda aí, vamos orar. Pai, graças eu te dou pela tua unção nesse lugar, me capacitando, Pai, para falar de verdades poderosas, que são transformadoras na vida daqueles que a vivem. Eu declaro olhos espirituais abertos, espírito de sabedoria e de entendimento vindo sobre esta igreja, de forma tão poderosa e avassaladora, que as pessoas não conseguirão viver sem andar nessa verdade, nessa revelação. Assim eu declaro e creio em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Quem achou Números 13? Números 13, verso 1. Eu vou ler alguns textos. Eu gostaria de ler muitos textos da Bíblia hoje, mas ao me deter lendo muitos textos, a gente termina atrasando um pouco a ministração. E eu quero adiantar, porque eu não quero que você perca a verdade do que eu quero falar para você hoje. Mas é importante que você leia a sua Bíblia com frequência, porque quando os pregadores, os ministros, os mestres estiverem falando do Evangelho, você vai ser facilmente inserido dentro do que ele está falando, porque você conhece o que ele está falando. Não vai ser uma coisa nova para você, amém? Então, em Números, quem já ouviu falar da história de Números, onde Deus fala com Moisés para enviar os 12 espias para olhar a terra de Canaã? Quem já viu? Amém. Então, já me adiantou muita coisa. Quem não viu, preste atenção. Amém? Números capítulo 13 tem assim, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Amém? Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor, Moisés selecionou os homens, enviou os homens. Tal. Aí vai lá para o versículo, deixa eu ver aqui, 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo, depois de uma palavra dessa, né? Tende ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Há uma diferença entre o versículo 1, que é a ordem do Senhor para Moisés, e essa. A partir do verso 17 até o verso 20, Moisés dá uma orientação. Que Deus deu uma orientação a Moisés em um versículo só, que é o verso 1. Envia o povo a olhar a terra e espiar a terra que eu hei de dar ao povo de Deus. Só isso. Mas Moisés levou 3 versículos para dizer ao povo o que o povo precisava fazer. E é interessante que eles não foram com o relatório de Deus, eles foram com o relatório de Moisés. Só que Moisés era o representante de Deus para o povo. E aquilo que você escuta, geralmente, é aquilo que você reproduz. Amém? E é um grande desafio para um líder, para qualquer pessoa que lidera, para um pai de família, para um líder de uma empresa, para o dono de uma empresa, para um gerente de empresa, para um pastor, para qualquer pessoa que lidere pessoas, o grande desafio delas é fazer elas entenderem uma visão, fazer elas entenderem aquilo que está no coração dele. Então, Deus aqui, ele teve dificuldade, mesmo com Moisés, que vivia na presença dele, que tinha comunhão com ele, de fazer Moisés passar a visão correta de Deus para aquele povo. Porque eles foram olhar a terra não com o relatório de Deus, mas com o relatório de Moisés. Quando eles voltaram, você disse que leu a história, eu vou parafrasear com você aqui. Eles voltaram tristes, eles voltaram animados e tristes ao mesmo tempo. Eles voltaram animados porque a terra era realmente boa. Era 2 homens para carregar um cacho de uva. E aí estavam aquelas coisas todas, animados pelo tamanho da romã que viram naquele lugar. Mas eles também olharam que Moisés mandou eles olhar, que Deus não mandou olhar. Deus não disse a Moisés: vai, porque lá vai ter um povo, ele é difícil, mas eu vou tirar vocês. Eu vou dar vitória sobre vocês. Deus não falou nada.
Porque, meu irmão, se Deus dá uma palavra para você, as dificuldades quem coloca é você, não é Deus. Se Deus disse algo a você, eu quero que você entenda, lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 14, a Bíblia diz, retenhamos firme a nossa confissão. E ele diz também em Hebreus, para reter firme a confissão, porque quem prometeu é fiel. Então eu quero que você entenda que há um poder naquilo que falamos no nosso dia a dia. Às vezes temos promessa de Deus, mas falamos contra ela. Temos uma palavra de Deus, mas não declaramos ela como é para ser declarado. E aquele povo voltou revoltado, e aquele povo voltou diferente e tal. E Moisés olhou, mas eu quero ler o verso 30 desse capítulo 13 com você. Verso 30, vai lá para o versículo 30 do capítulo 13. Então, Caleb, que nome bonito. Vai botar num filho, né? Estou brincando com a Cátia. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia! Isso é um brado, irmãos. Não sei se você já foi atacado por algum animal. E o medroso corre. O valente grita, erra! Verdade, eu estou falando sério. Eu já lidei com gado, irmãos, não fui produtor que nem as pessoas aí. Mas tinha umas vaquinhas de leite, geralmente vaca de leite, quando está com bezerrinho, ela não é tão amável. E às vezes você chega, ela vem para cima de você, mas quando você faz isso, ele para, qualquer animal para diante do grito do homem. Agora, alguns deixam um rastro para o animal escorregar. Mas isso é muito de cada um, né? Veja que eu estou ficando mais polido nas minhas ministrações. Eu falaria já, vamos lá. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb gritou, ei, para com isso! Vamos subir, vamos possuir essa terra, porque certamente prevaleceremos. Aqui veja a confissão desse homem, diante de 10 homens. Aí eles querem apedrejar Caleb aqui, querem dar uns chega para lá em Caleb. Avança, vai para o capítulo 14. Avança. Vai lá para o verso 6. Capítulo 14, verso 6. Por isso que eu disse a você que eu estou avançando, porque eu queria ler toda a história para você entender o contexto. Mas eu vou me deter nas partes boas. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, amados, rasgaram as vestes. Quando o povo estava murmurando, reclamando, a Bíblia está dizendo, eu não vou rasgar minhas vestes hoje, mas o que eu puder fazer para despertar você, eu vou fazer. A Bíblia diz que eles rasgaram a veste, saltaram no meio do povo e gritaram de novo. Rasgaram suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Porque o povo estava destruindo a terra, o povo estava defamando a terra, o povo estava falando mal da terra, mas ele disse, a terra que olhamos é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar em nós, então nos fará entrar nessa terra. Nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Não tem mais, ó povo dessa terra. Não tem mais o povo dessa terra. Porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. E a Bíblia diz que naquela noite, o Senhor ficou chateado com o povo. Porque inflamaram a terra que Deus prometeu dar a eles. Porque eles esqueceram quem foi que prometeu. Você tem uma palavra de Deus e muitas vezes você está inflamando o que Deus lhe deu com suas confissões. Você chamou a existência um emprego, ele chegou. Mas chegando lá,
Você se deparou com algumas dificuldades, que é normal. Se você não quer dificuldade, vá para o céu. Eu oro por você hoje. Entrego o seu espírito ao Senhor hoje. Se tiver uma água natural, eu agradeço. Ah, tem um aqui já. Você entende? Se você quer algo fácil demais, irmão, vai para o céu. Meu Deus. E aqueles homens, eles começaram a falar bobagem, e murmurar e reclamar. E é interessante observar como Moisés, né, por uma palavra sem tanta sabedoria, passou uma informação para as pessoas. Mas houve dois homens, Josué e Calebe, e a Bíblia diz que em Josué e Calebe havia um espírito diferente. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, no capítulo 4, verso 13, eu quero ler esse texto com você. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. No capítulo 4, no verso 13, a Bíblia vai falar aí algo bem interessante. Você achou 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13? Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Você vai encontrar também lá no Salmo 116, verso 10, como está, aquilo que creio, falo. Então ele diz, também nós cremos, por isso também falamos. O salmista, no Salmo 116, 10, ele falou o que cria e falava. Então é importante que a Bíblia vai falar que em Josué e Calebe havia um espírito diferente, porque Josué e Calebe não falaram o que viram, não falaram o que sentiram, mas falaram o que creram. E essa noite ela está bem propícia, porque eu quero ensinar a você sobre o poder da confissão, sobre falar aquilo que você acredita e não aquilo que os teus olhos veem ou que o teu sentimento te mostra. A igreja do Senhor não pode andar pelo que os olhos dela estão vendo, nem pelo que ela está sentindo. Nós andamos pelo que cremos. E se você crê no Deus que você serve, no Deus que é teu Pai, você precisa melhorar suas confissões. Se você crê que Ele é poderoso para te livrar desse problema, você precisa melhorar suas confissões. Se você crê que Ele é poderoso para te curar, você precisa melhorar suas confissões. Se você crê que Ele pode restaurar teu casamento, você precisa melhorar suas confissões. Se você crê que Ele vai trazer teus filhos para congregar nesta igreja e tocar neste louvor, você precisa melhorar suas confissões. Nós somos aquilo que declaramos, irmãos. Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, a sua primeira carta, aquela igreja ela estava com uma certa dificuldade de relacionamento, de confissões. Havia confissões diferentes naquela igreja. Umas pessoas gostavam da forma como Paulo pregava, outros gostavam da forma como Pedro pregava, outros gostavam da forma como Apolo ensinava, e eles estavam meio divididos entre os ensinos de Pedro, de Paulo e de Apolo, e Pedro escreve uma carta dizendo a ele, olha, o meu desejo é que todos vocês falem as mesmas coisas, que haja em vocês o mesmo sentimento, e que vocês tenham o mesmo parecer. Isso quer dizer o quê? Que vocês decidam as mesmas coisas, que vocês pensem as mesmas coisas, que vocês falem as mesmas coisas. Irmão, a igreja não quer podar o que você sente, nem o que você pensa. A igreja não precisa que podar você, mas é importante que se você está inserido em um contexto, em algum lugar, fale as mesmas coisas daquele lugar. Quem é o maior concorrente seu hoje, Alan? Não negócio, calma. Não é negócio. Quem seria a loja mais cimentão? Amém. Vou dar um exemplo para você entender naturalmente. Como o Alan se sentiria se os funcionários dele, a pessoa chegasse lá para comprar e disse, rapaz, vai comprar aqui não, lá no cimentão é melhor. Eu acredito que essa pessoa só fica lá até o alho não saber disso. Você entende? Algumas mulheres, o marido de fulana é melhor. Alguns homens, a esposa de fulano é melhor. Alguns filhos, cabeção, os pais de fulano é melhor. Alguns pais, mais cabeção ainda. Os filhos de fulano é melhor.
E aí você, com esse relatório que você acha o máximo, você está inflamando aquilo que é seu. Você está destruindo seu casamento, destruindo seus filhos, destruindo sua empresa. Destruindo as coisas que Deus fez chegar até você. Porque você não sabe confessar. A igreja do pastor Epaminondas é melhor. E por que está aqui cabeça de vento? Porque não vai para a igreja do pastor Epaminondas. Porque aí você vai deixar de ser um empecilho para este lugar crescer. Porque Deus quer derramar uma bênção desse lugar para fazer ele expandir nessa fronteira. E essa igreja será um grande farol para essa fronteira. Um referencial de vidas transformadas. De jovens que vão vir de vários lugares do Brasil para chegar aqui e encontrar uma palavra poderosa. Deus vai trazer famílias inteiras para congregar neste lugar. Porque aqui será um lugar de bênção. Onde as pessoas falam as mesmas coisas, onde pode até pensar diferente, mas fala as mesmas coisas. Essa é a grande verdade, irmãos. Oh, aleluia. Você não sabe um pouco, ou talvez não saiba nada. Você sabe um pouco, ou talvez não saiba nada. Mas quando eu cheguei aqui em 2010, havia uma realidade diferente dessa fronteira. Mas as confissões da palavra fizeram essa igreja nascer. A confissão da palavra fizeram pessoas serem treinadas, ministros serem levantados. A confissão da palavra vai fazer essa igreja se tornar um mar de vidas nesse lugar. E Ponta Porã não será conhecida, por Pedro Juan não será conhecida pela violência e pelo tráfico de droga, mas será conhecida pela palavra da fé que vai ser pregada nesse lugar. O mundo inteiro passará a dizer: há um lugar fértil e próspero chamado Pedro Juan, chamado Ponta Porã, porque lá tem um farol que ilumina aqueles que chegam em cegueira. Oh, irmão, você tem que entender isso. Há algo diferente acontecendo nesse lugar. E a confissão, aquilo que você declara, não porque eu estou apenas inspirando você, não por causa disso, mas porque você vai fazer disso um estilo de vida. Abre tua Bíblia no livro de Josué. Aqui a gente vai ler o texto inteiro. Diga: Deus é bom. Capítulo 24 do livro de Josué, verso 1 em diante. Quem achou diz amém. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e os chamou, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Sabe o que eu vejo hoje aqui? Eu não vejo só pessoas, eu vejo líderes. Não vejo pessoas apenas. Eu vejo líderes. Líderes de famílias, líderes de lugares, líderes de empresa, pessoas que serão cabeças. Você não está aqui hoje, você está aqui porque o Senhor quer te dizer que você não é uma pessoa comum. Você está aqui para ouvir essa verdade. E Deus quer te levar a lugares que você precisa. E aí você só vai chegar lá se você melhorar suas confissões. E ele continuou. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Noar, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei a Isaque dei Jacó e Esaú. Esaú dei uma possessão às montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá, tirando os vossos pais do Egito. Vieste ao mar, aos egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E, clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxeram o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo.
Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitaram da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuísse a sua terra, e destruísse diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Balaão, filho de Beor, que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei de sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgaceus, os heveus, os jerbuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Envieis vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com tua espada, nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste. Habitais nela, comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Vê algo interessante que Josué fala no verso 15. Porém, não é isso, depois a gente vai ler. Porém, se vos parecer mal, isso mesmo. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, aqui tinha se passado muitos anos, e as confissões de Josué não mudaram, mesmo em meio às circunstâncias. Aqui era o final da vida de Josué, irmãos. Josué já tinha lutado, já tinha vencido. Se você olhar estatisticamente entre Moisés, entre Davi e Josué, Josué foi o líder que mais venceu vitórias, que mais ganhou batalhas para o Senhor, em nome do Senhor. Davi venceu muitas coisas, Davi fez coisas extraordinárias, mas em números estatísticos, quem mais venceu batalha foi Josué. Ele continua. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio do qual passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas as gentes, até os amorreus, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servir a outros deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. É interessante olhar isso aqui, porque Josué está dando uma lição de moral no povo. Ele está dizendo: olha, Deus fez isso. Começou lá antes de Abraão, e foi mostrando a geração, quando chegou em Abraão, e foi mostrando, até o livramento do Egito, vai mostrando, e diz assim: olha, por que será que Josué fez aquilo? Dá a entender que eles queriam servir a Deus e a outras coisas, porque já era costume do povo. 40 dias só que Arão passou à frente do povo de Deus,
ele teve um problema sério, porque Arão fez bezerro de ouro, pegou prata, pegou ouro do povo, construiu um bezerro de ouro e começou a adorar. Josué não podia ficar lá no meio da cachorrada do povo, nem podia subir para falar com Moisés. Josué decidiu ficar no lugar da bênção, no lugar de estratégico, no lugar onde nem fala mal, mas também se não pode falar bem porque não tem bondade. Não havia bondade no povo, não havia coisa boa no povo. Então Josué não podia falar contra o povo, porque assim era o povo de Deus. Mas também não podia subir no monte que ele ia ser fulminado. Então sabe, irmão, Josué era sábio. Sabe que uma pessoa sábia escolhe bem suas palavras? Quando você vê uma pessoa tagarela demais, falando besteira demais, a probabilidade de a sabedoria não pertencer à vida dela. Quando você vê uma pessoa confessando errado, há uma probabilidade de não haver sabedoria na vida dela. E aqui eu não estou tratando de uma confissão na igreja, de dizer assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Irmão, se você soubesse, o homem que começou essa confissão, se você escutar ele, o nome dele é Joel Austin, John Austin, Joel Austin é o filho dele. John Austin, se você colocar as ministrações desse homem no YouTube, ele é um homem cheio da palavra, ele é um homem cheio do poder. Já o filho dele, Joel Austin, é uma bênção, mas ele é um pouco, ele lida muito com a questão da motivação, tal, dessa coisa de hoje. Hoje em dia, né, coach, já não é mais pastor, é coach, treinador. Não sou contra essas coisas, irmãos. Agora, quando você bota desculpa para ficar confessando coisas erradas no seu dia a dia, porque não é confessar algo na igreja, irmãos, não é passar uma semana confessando, é ter uma vida alinhada com a palavra de Deus, é manter a sua boca a vida inteira alinhada com a palavra de Deus. Josué começou seu ministério, ele era jovem, ele foi escolhido, jovens daquelas tribos, e ele tinha uma confissão alinhada em suas bocas. No final da vida dele, ele já era velho, já era de idade, a confissão dele ainda era certa. Você não pode ter um mês de confissão boa, um ano de confissão boa, ou você anda nessa estrada pro resto da sua vida, ou saia dela hoje. Porque você vai botar a culpa em Deus por coisas que não estão acontecendo, mas não estão acontecendo porque não é culpa de Deus, é culpa da sua boca. Você vai botar a culpa na sua esposa, não é culpa dela, é culpa sua, por causa da sua boca. Você vai botar a culpa no seu marido, mas tem a ver com ele, tem a ver com a sua boca. Você vai botar a culpa na fronteira, mas não tem nada a ver com a fronteira, que aqui é um lugar abençoado. A culpa é da sua boca. Não tem a ver com as coisas, irmãos. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E a Bíblia nos diz, nos ensina, que o nosso Pai disse, haja luz! E houve luz. Eu quero que as águas se separem. E as águas se separaram. Eu quero que a porção seca apareça. E a porção seca apareceu. Eu quero que essa porção seca produza erva, cada uma segundo a sua espécie. E dê semente. E foi. E ele disse mais, vou fazer um homem. Minha imagem e semelhança. Vou fazer um ser igual a mim para governar sobre isso. Porque quando as coisas se desajustarem, ele vai poder botar em ordem novamente. Porque o propósito de você ser a imagem e semelhança de Deus não é outro. É para que quando as coisas se desajustem, você bote de volta no lugar. É quando o diabo bagunça algo, você vai lá e diz, não, não é assim. É do jeito que a palavra diz. Quando o diabo trouxer cura, você vai dizer, não, não, Satanás, eu sou do Senhor, meu corpo é templo, santuário do Espírito Santo de Deus. Não há espaço para nenhuma enfermidade. E você vai resistir a ela com suas confissões. É quando o diabo quiser roubar, você vai dizer, não, Satanás, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes e guia-me a água de descanso. Ele supre as minhas necessidades por Cristo. E você tem sempre a palavra na boca. Mas na igreja é fácil. O pregador diz, não, Jesus, eu só quero ser curado. Quando pisa lá fora, o diabo cutuca você de novo. Eu acho que eu não fui curado, não. Sem contar aqueles que já têm intimidade com algumas coisas. Já não é mais a dor de cabeça que o diabo trouxe, já é sua, minha dor de cabeça. Minha diabetes. Minha dor nas costas. Já não é mais uma circunstância provocada pelo diabo, agora é sua.
Porque Ele trouxe o presente e você aceitou com suas confissões. E você foi declarando e aquilo foi tomando posse de você. Sabe, irmãos, eu quero te inspirar a ter uma confissão diferente. Porque é algo sobrenatural que Deus vai transformando nesse lugar, pela vida desse casal. Que Deus trouxe para estar aqui nesse tempo com vocês. Existe tempo debaixo do céu para tudo. A Bíblia nos ensina no livro de Eclesiastes. Há tempo debaixo do céu para tudo. E há tempo de pessoas em lugares também. Eu cantei a pedra aqui 5 anos. Que aproveitassem a minha vida enquanto eu estivesse aqui. Eu canto a mesma pedra lá em Sinop. Porque eu vejo que algumas pessoas, elas são negligentes com sua vida. São negligentes. Elas não aproveitam as unções que Deus traz para abençoar a vida delas. E aí quando aquilo passa, elas querem. Mas talvez não voltem mais, a não ser para eventos como esse. Eu não estou dizendo que eu nunca voltaria a pastorear Ponta Porã. Os planos de Deus, eu sei até onde Ele tem me mostrado. E uma coisa Ele tem me mostrado, que eu não vou voltar a pastorear aqui. Mas eu posso dormir hoje e amanhã uma nota diferente surgir. E com certeza não vai ser baseado na sua oração. Porque se fosse assim, eu estaria lá no Nordeste, morando na casa da minha sogra. Que é uma véia que ora 8 anos para a gente voltar. Amém? Então, quando os propósitos de Deus estão em operação, orações de incredulidade não vão funcionar. Então, irmãos, eu vou te dizer, como Paulo escreveu aos Coríntios, eu como fundador dessa igreja, não vou dizer que sou o apóstolo Paulo, mas como fundador dessa igreja, eu digo a vocês, alinhem a confissão de vocês com o que esse casal está dizendo. Falem as mesmas coisas. Que haja em vocês o mesmo sentimento que há dentro deles. E aí vocês vão ver a graça e o favor de Deus de uma forma tão sobrenatural. Deus é tão envolvido com as coisas que se fala, que quando as coisas que estão se falando é errada, Ele se move para que aquilo não aconteça. Porque Ele sabe que vai acontecer. Pastor, o senhor pode provar isso na Bíblia? Claro que eu posso. Se você abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, a Bíblia diz que havia uma grande planície na terra de Sinear. E ali os homens começaram a se juntar ali. E eles falavam todas as mesmas coisas, tinham todos os mesmos sentimentos. E o que me chama a atenção, e é o que chama a atenção da Bíblia para nós, é que eles estavam falando as mesmas coisas. Não só pelo fato de ser uma linguagem só na terra. Claro que uma linguagem só favorecia o entendimento das coisas. Mas eles estavam todos de comum acordo em edificar uma torre e tocar os céus. Eles não só estavam falando a mesma linguagem. Claro que a Bíblia dá a entender que ali só existia um idioma sobre a face da terra. Não existia essa quantidade, mais de 2.000 idiomas hoje espalhados pelo planeta. Irmãos, eu sei o que eu estou te falando. Eu tive um período, eu fui em um país chamado África do Sul, e lá não se fala o nosso português, e muito menos o espanhol. Pelo menos eu tinha desenrolado lá, mas, irmãos, lá ou é inglês ou é um idioma nativo daquele lugar. E eu achei bem interessante porque a falta de comunicação, a falta de entender o que se fala, pode não gerar ação, por mais simples que seja. Por mais simples que seja. Quem sabe o que é em inglês one? É uma pergunta difícil. Está vendo que é uma pergunta difícil? Eu também me deparei com essa pergunta. Mas eu vou falar algo para você que a gente aprendeu basicamente todos os básicos dos básicos juntos. 1, 2, 3. Vou te perguntar de novo agora. Quem sabe aqui o que é o one? Amém. Agora essa pergunta vai ser mais difícil, que talvez eu não saiba pronunciar direito, porque já que meu inglês é britânico. Back. Quem sabe o que é back? Voltar, tá vendo? Eu sabia que você ia saber, mas eu quero falar mala, que é muito parecido.
Como é mala? Bag. Pronto, bag. Então, o africano lá fez o check-in para mim, tudo certinho. Mas teve um momento que só estava eu e outro africano. E ele falou, one. Só se fazer isso. Se eu fizesse assim, sem dizer nada, já era para um bom entendedor saber que eu estava querendo alguma coisa, alguma coisa. Ele fez one, bag. Fez. Claro que a primeira vez ele falou rápido, one bag. Aí ele fez one bag, apontou para minha mala. Ele fez one bag. Ele começou a rir, pegou minha mala, jogou lá num lugar lá. Quem me ria? Quem me ria? Hã? Parece simples, você está rindo. Mas naquele tempo, na Torre de Babel, não havia essa dificuldade. Porque era uma língua só. Todo mundo se entendia. Todo mundo falava as mesmas coisas. Não havia a mínima chance de alguém dizer assim, de um líder dizer assim, vamos subir, e a pessoa pensar que é descer. Puxe, alguém pensar que é puxe, mas não é empurre. Não é? Porque quando eu leio puxe, não é para puxar, é para empurrar. Você entende? Uma mínima lá na Torre de Babel não havia essa mínima possibilidade de você falar uma coisa e a pessoa pensar que é outra. A linguagem deles era uma só. Até aí está tudo bem. Tem a mesma linguagem, está tudo bem. Mas quando isso não está em linha com a vontade de Deus, aí é onde está o problema. A Torre de Babel o problema deles não era a mesma linguagem. O problema deles era que o propósito da linguagem que eles estavam tendo era errado. Era errado. Por que era errado? Porque eles queriam fazer algo que Deus não permitiu. Deus disse a ele, se multipliquem, se espalhem pela terra. E não façam uma torre para chegar até onde eu estou. Porque eu desço até vós. Porque essa é a forma natural de um homem querer chegar a Deus com as suas forças. Ele providenciou a ponte, ele providenciou o caminho, ele providenciou a porta. Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta. Quem passar por ele está feito. Eu não preciso construir nada, eu só preciso confessar. Se com o teu coração creres e que a tua boca confessar, será salvo. Deus é tão lindo que ele colocou na simplicidade da confissão o maior poder restaurador da humanidade. Ninguém consegue salvação por obras. Ninguém consegue salvação porque está dentro da igreja. Ninguém consegue salvação porque o pai é crente, porque a mãe é crente. Se consegue salvação porque se declara salvação. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio nele, eu creio nele. E todos os dias que eu me acordo eu digo obrigado, Senhor, pela minha salvação. Porque Cristo me libertou da minha escravidão. Hoje eu sou livre. Minhas confissões mudaram, porque eu tive que aprender a confessar certo. E aquele povo estava confessando errado. Era uma linguagem só, mas estava errado, porque queriam edificar uma torre. E Deus disse, olha, não há impossível para esse povo. O que eles resolverem fazer, vai acontecer. Vamos descer lá e vamos confundi-los. Fazer eles não entenderem as coisas. E aí dali a Bíblia diz que se dividiram e as línguas se espalharam. Sabe, irmãos, uma das grandes formas do diabo dividir a igreja do Senhor é fazer a igreja não falar as mesmas coisas. É fazer a igreja confessar diferente. Esse louvor tá bom. Esse louvor não é bom não. Esse louvor tá alto. Acho que tá baixo. Esse louvor. Aí veio o pastor. Esse pastor de óculos não enxergou, meu Deus. E aí veio, não, ele enxerga muito bem. E rapaz, pensa um pastor de visão. É porque eu não gostei dessa mulher desse pastor, com esse cabelo assim. Não gostei dessa filha do pastor. Não, são as meninas de Deus, a minha bênção de Deus, as meninas.
Divisão, irmão. Se você não gosta do cabelo da filha do pastor, não diga nada. Se você não consegue falar bem, irmãos, não fale mal, pelo amor de Deus. Se você não consegue abrir a sua boca para falar as coisas certas, não abra ela para falar besteira. Pedro falou em sua carta escrevendo, ele disse: aquele que quer viver dias felizes e viver paz e saúde, refreia a sua língua do mal e evita que os seus lábios falem dolosamente. A Bíblia diz: a língua do sábio é saúde. Morte e vida, Salomão escreveu Provérbios: morte e vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, comerá do seu fruto. Tiago diz: quer ser maduro, quer ser um homem maduro, quer andar em maturidade espiritual, quer conhecer um homem maduro. Eu imaginei, irmãos, no começo da minha fé, como muita gente imagina, que um homem espiritual, que um homem maduro, era aquele homem que levantava a mão e caía uma multidão, era aquele homem que cuspia fogo no chão, e a galera se animava, e fogo vai, volta, poder, dança do Espírito, aquela coisa toda, brá. E graças a Deus pela palavra. Porque como eu fiquei decepcionado quando eu li Tiago capítulo 3. Ele disse: quer ser sábio, vai ter maior juízo. Mas eu vou dizer algo a você. Sabe quando uma pessoa é maduro? Quando ela aprende a dominar a língua dela. Porque Tiago diz: eu nunca vi um objeto tão pequeno, mas tão destruidor. Ele diz: a língua é como uma fagulha numa floresta. Cai, incendeia uma floresta inteira. Ele diz: a língua é como o leme do navio, que conduz um navio tão grande. É um pedaço pequeno lá embaixo. Talvez hoje ele ia comparar ao flap do avião. Aquela coisinha lá no fim da asa ali, que é pequeno, mas controla a decolagem e o pouso do avião. Ele disse: a língua é assim. Com ela, as pessoas bendizem ao Senhor e amaldiçoam aos homens, que são a imagem e semelhança do Senhor. E diz: como pode ser isso? Tem algo errado. Tem algo errado. Ele disse: não pode proceder da mesma fonte que é você. Água boa e água ruim. Ou água doce e água amargosa. Ele começa a me explicar, e para você, que a nossa língua é a grande fonte de vida, onde você vai beber, se fartar, onde você vai esvaziar sua fonte. Seu casamento é o que é por causa das suas confissões. Seus filhos são o que são por causa das suas confissões. Sua empresa está aonde está por causa das suas confissões. Pastor, e onde fica o diabo nisso? Fica nas suas confissões. Deus é o quê? Vida ou morte? E o diabo é o quê? Morte e vida está na sua língua. O diabo está esperando você falar o quê? E ele vai pegar aquilo, vai trabalhar na sua vida. E ele não vai trabalhar de qualquer jeito, vai trabalhar com legalidade, porque você falou. Você falou. Deus até quer te curar, mas ele vai dizer: o Senhor é justo, é o juiz de todo o universo e de toda a terra. E você me julgou, e eu já estou condenado. Mas eu não estou agindo na ilegalidade. Ele está chamando a doença. E o que eu tenho para ele é doença. Então ele fez o pedido. Ele fez o pedido. Então eu estou levando. Ele fez o pedido. Ele fez o pedido. Deus tem um casamento abençoado para você. Mas quando o diabo vem para destruir teu casamento, ele está dizendo: ele fez o pedido. Ele me chamou para fazer parte da vida dele. Ele me colocou, ele abriu a porta e eu estou entrando. E Deus não vai poder fazer muita coisa, a não ser que você se arrependa, mude de direção e aprenda a lidar com as consequências do diabo ter entrado. Porque só uma pata dele na tua vida já vai causar estrago. Eu não sei
se isso é verdade, mas pelos filmes eu vejo que é. Se apenas o tubarão arranhar sua perna com os dentezinhos dele, você vai ter que rapidamente tomar diversos medicamentos por causa da infecção de não sei quantos mil bactérias que tem na boca dele, que ao tocar sua pele, só um arranhão da boca dele, você vai ter que se fazer um tratamento para as infecções que vão ser geradas a partir daquele arranhão não matar você. Mas ele não veio para arranhar sua perna. Quando o tubarão investe contra uma pessoa, não é para arranhar a perna dela. Ele vem para comer a pessoa. O diabo, quando ele investe contra uma pessoa, ele não vem para arranhar a perna. Mas um arranhão vai ter que ter um tratamento. Um arranhão, uma vacilada de abertura, e o diabo entrar, é importante que você comece a tratar. Porque senão vai infeccionar e vai morrer. Vai ver Jesus antes do combinado. Quem quer ver Jesus antes do combinado? Ele não é tão bom? Aleluia. Paulo disse, a melhor coisa é estar com o Senhor. Mas antes do combinado, irmãos, não é bom. Porque você tem coisas a fazer, você tem contas a prestar, você tem um serviço a desenvolver na vida para o Senhor. Seja que ganhar uma única vida para o Senhor, mas tem que ganhar essa única vida. Seja ganhar uma nação inteira, um mundo inteiro. Você vai ter que cumprir esse propósito, porque senão você vai prestar conta ao Senhor dessa única vida, ou dessa nação inteira que você era o responsável para evangelizar. Porque Deus não está muito interessado apenas em uma pessoa ou numa nação inteira. Ele quer que cada filho dele sobre a terra cumpra o seu propósito. Porque Paulo cumpriu o propósito dele, Pedro cumpriu o propósito dele, João cumpriu o propósito dele, Jesus cumpriu o propósito dele. Nós somos aqueles que vamos cumprir o nosso propósito na nossa geração, irmãos. Eu não sei quanto a você, mas eu vou cumprir o propósito que Deus tem para mim na minha geração. Isso começa com uma boa confissão, com um cadeado certo na boca, não permitindo que qualquer tipo de palavra saia da sua boca, não permitindo que palavras torpes saiam da sua boca, mas a única, aquela boa, que vai promover a edificação daqueles que ouvem. Paulo diz, não permita que palavra torpe saiam de sua boca, somente aquela que é boa para promover a edificação dos que ouvem. Fofocar é uma coisa boa, irmãos? Eu falar direito, deixe no tom certo que eu estou começando a ministração. Fofocar é uma coisa boa, irmão! É que eu falei, mas eu estou gritando desde que comecei, né? Então, irmãos, não é promover a edificação dos que ouvem. Então, você e eu, como cristãos, dentro de uma igreja, não podemos difundir insatisfações e coisas que não é boa. Por mais que você esteja vendo. Será que Josué e Caleb eram cegos e não viram os gigantes? Não, eu queria saber. Envia 2 ceguinhos também. Aí Josué e Caleb, os ceguinhos de Jesus. Eu acredito que eles viram. Será que eles não viram as cidades fortificadas? Provavelmente eles passaram por Jericó. Provavelmente eles viram aquela muralha impressionante. Que carruagem passava, era como uma estrada, não era apenas uma muralha. As pessoas erguiam um muro, fantástico. Mas Jericó ergueu uma coisa colossal. A Bíblia diz que as pessoas moravam embaixo da muralha. Era uma coisa tão poderosa de estrutura que havia casas para as pessoas embaixo da muralha. Será que Josué e Caleb não viram aquilo? Mas como foi que Josué teve vitória diante de Jericó? Claro, eu vou dar uma opção de resposta. Josué foi jogando pedra, pegou um míssil Tomahawk, foi lá
no Homem de Ferro, nas indústrias de Stark. Ele disse assim, ó, arruma aí um míssil daquele de torar. Não, peraí. Traz o Hulk também, que é destruidor, né? E vamos meter murra aqui nessa parede. Foi assim, irmãos? Claro que eu estou brincando com você. Deus fez aqueles muros cair da forma mais inimagináveis à mente humana. E eu quero que você entenda esse poder que opera dentro de você. Que é o poder da confissão. Deus disse, eu quero que vocês falem contra essa mulher. Como é que é? Não tem uma pedra especial, não? Não. Grite contra ela. Só isso. Só fale. Achou que eles falaram? Não sei. Não tem especificamente o que eles falaram. Só Deus disse, grite contra ela. E quando eles fizeram isso, a muralha caiu. Simples. Por que é simples? Porque se fosse complicado, nem todo mundo poderia atingir esse objetivo. E é simples mesmo, para que não importa a tua escolaridade, não importa a tua função, não importa a tua posição, todos adquirem da mesma forma, falando, falando, falando. Porque se fosse pela habilidade era mais fácil, mas é falando, falando, falando. E aí ordena Deus a bênção naquilo que está se falando em linha com a palavra. Então, irmãos, é algo simples. Quem aqui não já ouviu sobre o poder das palavras? Mas ouvir as mesmas verdades traz uma segurança para a nossa vida que não tem tamanho. Sabe, irmãos, toda vez que eu falo algo que não está em linha com a palavra, eu percebo no meu espírito que aquilo está errado. E eu já peço perdão a Deus. Te retiro aquela palavra e lanço a palavra certa. Eu não permito que passe dias, horas, com uma palavra errada no ar. Eu não permito. Até quando eu discuto com a minha esposa, porque se você não discute com a sua esposa, ore por mim. Eu vou precisar dessa oração. Se a sua esposa não liga no dia da pesca, quando você está lá no bom da pesca, ore por mim. Eu já dei a dica ao pastor Lodônio. Digo, olha, saiu para a pesca, modo avião. Voltou da pesca, tira modo avião. Porque senão vai fazer como aconteceu ontem, ligação de manhã, de tarde e à noite. Não, o interessante é que a pessoa e a gente tudo querendo ouvir. Tem que falar alto, rapaz, a gente quer ouvir. Brincadeirinha. Mas eu vou perdoar a primeira pesca, né? Marinheiro de primeira viagem. As nossas confissões, irmãos, até quando eu brigo com a minha esposa, acabei de brigar com ela, quando dou as costas, eu volto e digo, amor, me perdoe. O que você acha que ela responde para mim? Que toda mulher responde. Ela diz assim, você acha que pedir perdão resolve? Você acha que ela ia dizer assim, amém, eu te amo, e ela pula no meu pescoço? Não, irmão, ela não pula no meu pescoço. Ela responde igual toda mulher. Você acha que pedir perdão resolve? E eu, conhecedor da Bíblia, eu digo, meu amor, já me livrei desse laço. E deixa a bomba para ela se resolver com Deus. Se ela quiser me perdoar, bem, se não, claro que eu vou passar alguns dias sem poder produzir nada. A fábrica fecha, mas tudo bem. Culpa minha, né? Atraso é por culpa minha, falei o que não devia. Então, irmãos, é importante que você, ao lançar uma palavra contra uma situação, contra um filho, contra uma empresa, contra um marido, contra alguém, não deixe que essa palavra gere vida. Retire ela de volta e fale a palavra certa. Porque senão você vai viver em uma gangorra da vida. Quem sabe aqui o que é gangorra? Aqui no Brasil é um negocinho que um senta numa ponta, o outro senta na outra.
E aí, é interessante que na gangorra, o diabo está de um lado e você está do outro. Aí você diz, Deus é bom. Aí o diabo diz, não, não. Aí você diz, é sim, é não. E aí um dia Deus é bom para você, um dia Deus não é. Um dia Deus é bom, um dia Deus não é. Um dia o lugar que você está é bom, outro dia não é. Um dia teu casamento é bom, outro dia não é. Um dia as coisas boas, outras não são. Deus não está nesse barco. Deus está naquilo que é constante. Sempre subindo. Sempre subindo. Porque o desejo dele é que todos nós amadurecemos e cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. E você imagina que a plenitude de Cristo era operar nos dons? Não. A plenitude de Cristo era que ele falava as coisas certas todo o tempo. Quando uma tempestade se levantou no barco, Jesus, ele não falou como as pessoas estavam falando. Eles disseram, vamos morrer. Não se importa? Ele se levantou e ele disse, vento, pare agora. Mar, fique quieto. E tudo foi bonança. Quando pessoas foram contra aquilo que Jesus ia fazer, ele disse, para trás de mim, Satanás. Eu tenho buscado inspiração em Deus, para que quando um irmão fale uma coisa que eu não quero que ele fale, eu grito na cara dele que nem Jesus, para trás de mim, Satanás. Eu ainda não fiz isso, mas tenho vontade de fazer com alguns irmãos. Porque eu acredito que alguns irmãos trabalham exatamente como o diabo quando caiu do céu, com a cabeça no chão. Meio desorientado da vida. Vivem a sua vida baseado no que estão ouvindo na televisão, no que estão vendo, no que estão acompanhando pelo Facebook, pela internet, pelo YouTube, sei lá o que estão vendo. Uma coisa é certa, não estão na palavra. E se você não está na palavra, você não vai ter uma vida muito bem sucedida. Você vai perecer com esse mundo. Mas se você firmar a sua vida e suas confissões na palavra, sua vida será um sucesso sobrenatural. Amém? Quero chamar o grupo de louvor aqui. Eu quero saber se tem alguém hoje que está com uma dor embaixo das costelas, eu acho, sei lá. Não é na virilha, nem é na barriga em si. É numa região diferente, na barriga. Se você está com esse dor, eu quero orar por você. Se não está, não tem problema. Se tem alguém aqui com sintoma de enfermidade, eu quero orar por você também. Porque eu sei que Deus é bom e Deus cura. Mas uma coisa eu sei também. Dependendo do nível que você vive em Deus, você não vai precisar receber oração. Porque você vai operar em cura divina. Você vai andar em cura divina todos os dias da sua vida. Se movendo na cura divina. Ou alguém quer entregar a vida a Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, fique tranquilo, eu não sou o pastor daqui. Seu pastor é mais amoroso. Mas eu sou não amoroso não. Sou quando você faz o que eu quero. Quando você não faz o que eu quero, eu não tenho nem um pouco de amor para lhe dar. Eu gosto de uma ilustração que mostra o pastor chegando com uma ovelha nas costas, porque ela se perdeu e ele foi atrás. É uma ilustração maravilhosa. Mas alguém fez uma outra ilustração que eu achei melhor ainda, que é uma ovelha se perde, o pastor vem comendo um pedaço de carneiro e diz assim, quem é a próxima que vai fugir? Eu gostei mais dessa. Mas isso tem a ver com aquilo que Deus me ungiu para fazer, amém? E hoje você provou daquilo que Deus me ungiu para fazer. E eu sei que coisas vão ser transformadas. Essa verdade hoje caiu do coração de algumas pessoas como uma revelação profunda. E a sua vida foi transformada. Alguns vão precisar ouvir outras vezes e ouvir outras vezes. Pega essa ministração, se você, quando tiver liberada para você comprar. Pega livros.
pensamento certo ou errado. A palavra de Deus é um remédio infalível, uma mente moderada e equilibrada. Pega livros que falem sobre equilíbrio de confissão e de declaração. Se enche dessas coisas para você passar a ajustar a grande fonte de poder da tua vida, que é a tua boca. Deus não vai se mover além daquilo do que você declara. Deus não vai. Pastor, a Bíblia diz que se eu imaginar na minha alma mas quando ele fala imaginar, ele está falando sobre ser tomado a tal ponto de uma imaginação, que você exala aquilo. Sabe que quando você pensa muito uma coisa muito alta, termina falando, quem está perto de você escuta seu pensamento. E ele não está falando só de pensar, ele está falando de pensar dessa forma. Pensar a tal ponto que não consegue guardar o segredo. É tomado por aquela ideia, por aquele pensamento. Isso funciona para os dois lados. Isso funciona para os dois lados. Se você começar a pensar em coisas erradas, aquilo vai começar a tomar conta de você, e de repente você está irado, de repente você está, a mulher ela começa a pensar besteira do marido, de repente ela já está tratando a galinha como se ela não tivesse morta. E ela começa a jogar o coentro, as coisas dentro da panela. E quando o marido chega sem nada, ela, você! Porque ela passou o dia dizendo aquele caba safado, aquele caba safado, aquele caba safado. A mesma coisa acontece, irmã, se você começar a passar o dia pensando no teu esposo, de como vocês se conheceram, qual foi as primeiras palavras que ele falou para você. Com certeza você vai se arrepiar. E quando esse homem chegar, não vai dar tempo nele tomar banho. Cabeça. Se você começar a pensar besteira, isso vai consumir você. E sabe que o espírito de medo vem por causa que pessoas abrem o pensamento para ele. E ele paralisa a tal ponto, irmãos, eu já vi pessoas frearem o carro no meio da rodovia, nem ter a capacidade de estacionar o carro teve, freou no meio da rodovia, porque foi possuído do espírito de medo. Eu não sei o que ele estava pensando no volante, mas com certeza, ele não abriu a boca, mas ele foi tomado por aquele pensamento ao ponto de agir como o pensamento estava orientando ele. Mas se você for alguém sábio, você vai renovar a sua mente. E você vai pegar a sua mente, você vai começar a trabalhar ela como o apóstolo Paulo ensinou. Tudo que é bom, tudo que é louvável, se há louvor nisso, se há boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não importa o que digam, você vai pensar o bem. Não importa o que venham falar de alguém, você não vai pensar mal daquela pessoa, você vai pensar o bem dela. Não importa o que fale sobre as coisas, você vai pensar o bem, porque você é diferente. Amém?